A entrevista do dia. A nossa entrevista do dia é com a cientista política, doutora Priscila Lapa, conversando com os ouvintes do Pernambuco no ar. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde a todos. É um prazer voltar a falar com a senhora, agora para trazer a repercussão da desistência de João Dória da candidatura à presidência da República, depois de ter sido meio que rifado aí pelos colegas do próprio partido. E o que é que isso muda, essa desistência, doutora? Olha, nos grupos de WhatsApp, né, muitos colegas analistas estão dizendo assim, não faz fazer a menor diferença, devido ao baixo percentual de votos que ele vinha tendo, né, de intenção de votos que ele vinha tendo em todas as pesquisas desde o início desse processo de pré-campanha no ano passado. Eu não concordo exatamente com isso, a gente nesse momento não deve focar, né, como a gente vem dizendo, apenas em intenção de votos. Eu acho que a candidatura dele, a desistência dele significa uma percepção que até então era apenas uma hipótese, mas que vai ganhando áreas de confirmação, que é justamente da dificuldade de posicionamento de uma terceira via. Eu acho que assim como outros pré-candidatos, o próprio Sérgio Moro, a gente está começando a ver o derretimento, claro, e aí, claro, isso tem a ver com performance individual dessas pessoas que estão se colocando como pré-candidatos, mas certamente isso significa algo muito além dessa performance individual. Eu acho que está ficando muito claro no horizonte das eleições de 2022 que a polarização ela vem com muita força e que esses projetos considerados, né, que eram tentativas de formar uma terceira via no processo, eles estão ficando cada vez mais difíceis, mais inalcançáveis e difíceis de viabilizar realmente. Então, agora, do ponto de vista de para onde irão esses potenciais eleitores de Dória, se eles vão embarcar, por exemplo, numa possível candidatura da Simone Tebet ou na candidatura de Ciro Gomes, que também têm sido colocados como possíveis candidatos de terceira via, só o tempo irá dizer, né? A conjuntura vai começar a se desenhar. Mas o fato é que a gente pode olhar para esse novo acontecimento político e pensar realmente na questão de até que ponto ainda é possível uma terceira via competitiva no cenário de 2022. Doutora Priscila Lapa, Simone Tebet é uma senadora de expressão, da família tradicional da política. Durante a pandemia da Covid, ela se portou muito bem na CPI da Covid, né? E talvez isso tenha até credenciado, estimulado a concorrer. Até que ponto ela torna-se uma candidata competitiva? Ela tem percentual para tornar-se aí uma terceira via viável? Veja, qual é a grande vantagem do nome dela, né? Primeiro que ela não tem, que então é o que se compara com a questão do Dória, ela não tem o índice de rejeição, pelo menos até o momento, até porque não existe também uma confirmação da sua candidatura efetivamente, mas o que se fala é que ela é um nome que carrega, né, que tem uma carga de menor rejeição do que o João Dória tinha, do que ele tem hoje, conforme todos os institutos de pesquisa, não só aqueles que focam na eleição presidencial, mas também quando se pergunta sobre a avaliação que o eleitor tem do governo dele à frente, né, quando ele era governador do estado de São Paulo. Então, o que fala-se que Simone Tebet, ela teria, teoricamente, uma viabilidade eleitoral maior. Ela tem o fator desconhecimento que João Dória não tem, ele é mais conhecido do que ela, mas, por outro lado, ela não tem esse acúmulo de rejeição que ele tem. Então, muitos estão falando dessa possibilidade dela emplacar mais do que ele, dela ser uma candidata que empolgue mais as bases do que ele, justamente por esse fator aí da rejeição, quando se compara a rejeição. Eu acho que é preciso olhar outras questões. A gente precisa olhar, eu acho que o conjunto de forças que compõem uma candidatura, eles podem falar muito sobre a competitividade do candidato, tanto quanto a intenção de voto. A intenção de voto é como se fosse assim, a parte que cabe ao eleitor que participa desse processo desde a pré-campanha. Porém, a gente tem que olhar essas articulações políticas, que é a parte de dentro, de construção de uma candidatura, para se observar o quanto ela, de fato, é competitiva. Isso vale para Simone Tebet e vale para todos os outros. Se ela está conseguindo, o partido dela, né, o conjunto de forças políticas que ela já conseguiu trazer para acompanhar a sua pré-candidatura, se esse conjunto de forças tem replicação nos estados, tem lideranças políticas nacionalmente para poder alavancar essa candidatura, porque, afinal de contas, uma eleição presidencial, ela não é feita apenas com um conjunto de forças e de discursos genéricos, digamos assim, nacionalmente. Você precisa necessariamente de apoios estaduais.
Muitos dizem assim, não, mas Bolsonaro se elegeu em 2018, ainda que não tivesse esses palanques estaduais. Mas a eleição de 2018 ela é a exceção do processo, ela não é a regra do jogo. A regra até então, historicamente, que a gente vê, é que é necessário ter um apoio local, né, nos principais redutos eleitorais, como forma de alavancar essa candidatura presidencial. E até o momento isso não parece ser muito ainda claramente o caso dela, mas como ela está ingressando no jogo agora, a gente precisa acompanhar e a gente vai se aproximando mais do período eleitoral. Vamos ver se algum fato da conjuntura pode ajudá-la nesse sentido de se viabilizar. Mas olhando para o fator Moro e o fator Dória, a gente fica realmente quase que cravando que terceira via nessa eleição pode ser homem, pode ser mulher, pode ser do partido que for, está muito difícil de viabilizar, porque já está ficando cristalizado no eleitor essa ideia de uma polarização. Uhum. A senhora disse no início que não vai fazer muita diferença. Na verdade, alguns analistas estavam dizendo que não ia fazer muita diferença. Quem ganha mais com isso, a desistência de Dória, Bolsonaro ou Lula? Veja, o eleitor que tende a votar em Dória até então, né, pelo discurso que ele vinha fazendo e tal, era justamente o eleitor alternativo, que queria uma alternativa política que não fosse Bolsonaro e que não fosse Lula. Né? Nesse cenário aí, a gente tem que ter só um cuidado para observar se o eleitor que não votaria, que votaria em Dória, ele não vota em Bolsonaro de jeito nenhum, ou ele não vota em Lula de jeito nenhum. No fato é que todos esses possíveis eleitores desses candidatos de terceira via, eles tendem a ser pessoas mais moderadas, pessoas que se identificam mais com as bandeiras de centro do que propriamente claramente de esquerda ou claramente de direita. Eu acho que a tendência aí é realmente a percepção. A gente precisa regionalizar também um pouco esse voto. Eu acho que a tendência, como Dória ficou muito posicionado durante a pandemia, durante os últimos tempos, como alguém que rompeu claramente com Bolsonaro, existe inclusive uma militância digital muito forte dos bolsonaristas contra Dória. Eu acredito que Lula se beneficiaria mais. A tendência, né, poderia ser de que uma parte desse eleitor que votaria em Dória, ele vá compor o palanque de Lula, ele escolha, faça a opção por Lula, ou ele faça, de fato, a opção por uma outra candidatura considerada mais de centro, mais neutra, nessa polarização, como a própria candidatura de Ciro Gomes ou a candidatura da Simone Tebet. Dentro daquilo que a gente está conversando, trazendo para o contexto de Pernambuco, o Danilo Cabral, pré-candidato da Frente Popular, da situação do governo, disse que agora, após o anúncio de a confirmação de Tereza Leitão no Senado, ia dar uma guinada na campanha. Muito se esperava que o Danilo fosse, pelo menos aí nas últimas pesquisas, pelo menos dobrar, sair de 5% para 10% a 12% das intenções, mas continua com um percentual baixo. A que se deve isso, doutora? E dá tempo ainda de reverter? Veja, eu até escrevi sobre isso no Jornal do Comércio de hoje, um artigo junto com duas colegas, com a Mariana e com a Laís, falando do posicionamento político. Eu acho que o que está acontecendo com a Frente Popular, existe aí uma artilharia de oposição muito grande e até o momento não existe um posicionamento político da Frente Popular compatível com digamos assim, num nível de ataque que a avaliação Paulo Câmara, né, a gestão Paulo Câmara tem passado. A gente viu nas últimas pesquisas, não só que Danilo não emplacou ainda, não conseguiu alavancar ainda muito o entusiasmo do eleitor, mas a gente vê a rejeição da gestão Paulo Câmara muito alta, 63% de rejeição, um percentual bastante elevado. Isso vem sendo diariamente colocado por todos os outros pré-candidatos que têm percorrido o estado inteiro. A gente tem aí praticamente 4, 5 candidaturas de oposição diariamente caminhando pelo estado e apontando as falhas, as lacunas, aquilo que a gestão Paulo Câmara, o PSB em geral, deixou a desejar nos últimos anos. Então, para que você consiga reverter isso em intenção de voto imediatamente, requer muita estratégia, requer muita leveza também do candidato, requer muito trabalho corpo a corpo, junto a essas lideranças políticas que hoje já apoiam a sua candidatura. Então, está precisando talvez aí realmente criar um clima de entusiasmo, de viabilidade, que é o que eu acho que o eleitor está percebendo que está difícil de acontecer. Agora, tempo há, porque a gente ainda está em pré-campanha. A campanha propriamente dita, ela não começou. Quando ela efetivamente começa, algumas outras variáveis entram em cena, como o próprio voto de estrutura, que é esse voto mais ligado à máquina estadual, assim como vai acontecer também no âmbito nacional. Então, algumas outras variáveis podem ajudar a alavancar a candidatura
do Danilo Cabral, mas, de fato, alguma coisa do ponto de vista da estratégia precisa ser revisto, tendo em vista que ele está levando bombardeio diário dessas outras todas candidaturas de oposição e parece que a reação não tem sido na mesma proporção. Doutora, sem falar que perdeu aliados importantes esses últimos dias, e eu fiquei com a impressão, ou pelo menos as pessoas com quem eu conheço, que o PSB está apostando todas as fichas em Lula. É como que diz assim, não, como Pernambuco é um estado que majoritariamente, geralmente, tende a votar mais na esquerda, quem votar em Lula vai votar no Danilo, mas isso é algo que pode ou não acontecer, né? Isso é uma estratégia decisiva, claro, eles têm razão de pensar isso, também com base nas pesquisas, né, de que existe claramente um eleitor com mais entusiasmo, atua majoritariamente pela candidatura de Lula em Pernambuco do que por outros palanques, né, por outras forças políticas. Agora, não necessariamente o voto vai ser casado. Essa transferência, ela não é tão óbvia assim, é um apoio importante. É uma linha estratégica muito importante de trazer, e qualquer candidato que tivesse nessa situação o faria. Mas acontece que talvez não seja suficiente. Vai precisar convencer o eleitor pernambucano de que, além de ser aliado de Lula, isso tem uma potência para trazer recursos para o Estado num possível novo governo PSB, precisa demonstrar a capacidade de inovar, de renovar o discurso. Afinal de contas, não é trivial você dar continuidade a um projeto político que já está há muito tempo no poder, e é isso que tem gerado essa perda de aliados. Com o passar do tempo, a composição política vai perdendo fôlego e perdendo capacidade de apontar, né, de apresentar novos elementos que possam agradar esses aliados políticos. Os aliados vão perdendo aquele entusiasmo de compor um palanque e vão surgindo essas lideranças. É o que tem acontecido. Lideranças políticas que ficaram muito tempo apoiando a Frente Popular, agora começam a querer mais protagonismo, começam a perceber que tem espaço para crescimento de outros nomes e se sentem realmente sem nenhuma atratividade para permanecer no governo. Esse tem sido, né, o principal elemento que eu destacaria nesse momento de pré-campanha, que é a incapacidade que a Frente Popular tem tido de manter, né, os seus aliados de outrora, aliados importantes, que têm redutos importantes no Estado. Ainda nesse contexto estadual, agora para encerrar, que eu sei que a senhora tem muitos compromissos, é o fenômeno Marília Reis. O que é que Marília tem de tão tchum assim para estar liderando as pesquisas e está sendo sempre bem lembrada entre o eleitorado pernambucano, doutora? Ela tem um fator aí muito positivo. Primeiro, o fato de ser mulher, de ter toda essa agenda, né, da mulher aqui no Estado, ganhou muita força, né, a gente viu nas últimas eleições. Marília está conseguindo se beneficiar de algo importante. Além dessa questão dela mostrar protagonismo, ela se mostra alguém que não tem forças políticas, que tem a independência, digamos assim, do posicionamento político dela. Ela está se beneficiando do fato de ter sido uma candidata muito competitiva em 2020, e a eleição, né, foi a última eleição que a gente teve aqui recentemente, e ela foi muito bem pontuada, posicionada. Mesmo a eleição sendo municipal, ela acabou tendo repercussões em todo o Estado, e ela, durante o período de 2020 para cá, ela não parou de andar. Ela foi alguém que decidiu que teria espaço político, e ali ela perdeu, né, na época a gente dizia, ela perdeu a eleição, mas ela não foi derrotada politicamente. Ela se fortaleceu politicamente e ela está sabendo se posicionar diante disso. E ela tem conseguido atrair, pelo fato de ela ter ido para um partido que tem menos comprometimentos políticos aqui no âmbito do Estado e não tem uma candidatura nacional que possa ser impeditivo para alianças locais, ela conseguiu encontrar um espaço político para esses aliados, ex-aliados da Frente Popular, que tampouco querem compor, não tem espaço nos palanques de oposição. Então, ela está conseguindo angariar insatisfeitos de todos os lados para compor uma força competitiva e se aproveitando também desse recall, né, dessa lembrança que o eleitor tem da última disputa de que ela participou agora em 2020. Cientista doutora Priscila Lapa, muito obrigado pela participação. Até a próxima, viu? Até a próxima, Cristiano. Estamos sempre à disposição. Uma boa semana de trabalho aí para todos nós. Conversamos, portanto, com a doutora Priscila Lapa, avaliando